Bom, vamos agora fazer esse exemplo que eu retirei lá do Sturt, volume 2, capítulo 14, seção 7. Tá? Bom, temos aqui uma função com duas variáveis. Eu sei que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Agora, será que essa função tem um gráfico que tenha ponto de máximo, ou mínimo, ou ponto de sela? Então vamos fazer o teste da derivada segunda. Aliás, são duas etapas, né? A primeira etapa é identificar os pontos críticos. Como é que você identifica os pontos críticos? São pontos cujo plano tangente é horizontal. Em outras palavras, são pontos que o vetor gradiente é nulo. São pontos que as derivadas parciais são nulas. Então vamos resolver esse sistema. São duas equações. Quanto que é a derivada de f com relação a x? Vou derivar parcialmente com relação a x. 2x menos 2. Acabou. Derivada de parcial de f com relação a y. 2y menos 6. Aí. Temos um sistema. Pode ser um sistema simples, como é o caso, mas poderia ser um sistema um pouco mais elaborado. Aí a atenção tem que ser redobrada. Esse sistema aqui é um sistema com duas equações, duas variáveis, que não são dependentes. Né? Então você resolve a primeira, x vale 1. Resolve a segunda, y vale 3. Então a resposta desse sistema aqui é apenas o par 1, 3. Tá? Então eu sei que uma função com duas variáveis como essa, que não há restrições para x e y, tem um domínio todo o R2. O gráfico dela tem uma superfície definida em todo o R2. Porém, apenas um ponto, o plano tangente é horizontal, o ponto 1, 3. Então ele é um ponto crítico, sujeito a ser ponto de máximo, ponto de mínimo local ou ponto de sela. A metade do exercício é esse, calcular as derivadas, igualar a zero e resolver o sistema. A outra metade é fazer o teste da derivada segunda. Qual é o teste da derivada segunda para funções com duas variáveis? É calcular as derivadas parciais com relação a xx, xy, yx e yy, que define a função d, tá? Ou função hessiana. Nesse caso, aqui eu tenho a derivada parcial de segunda ordem com relação a x, é só eu derivar aqui a primeira, ó, já foi feita agora há pouco. Se eu derivar de novo, vai ficar constante nesse caso. Se eu derivar ela com relação a y, olha aqui, não tem y. A derivada é zero. Se eu derivar a minha função com relação a y, que eu já fiz agora há pouco aqui, e derivar de novo agora com relação a x, por não ter x, a derivada é zero. Você trata como constante. E se derivar com relação a y, é 2. Aqui temos as 4 derivadas de segunda ordem, que nesse caso foram constantes, mas no geral podem depender de x e de y. Calculando aqui o determinante, temos igual a 4. Ou seja, essa função aqui tem a minha função dxy constante, sempre igual a 4. Mas, de novo, nem sempre é constante, poderia depender de x e y. Tá? Eu gosto de montar uma tabelinha para resumir toda a minha análise. Nesse caso aqui está bem simples. Eu só tenho um ponto crítico para analisar, que é o ponto 1, 3. A função d, ali eu vejo que a função d é constante, nesse caso, sempre igual a 4. No ponto 1, 3 também é igual a 4, ou seja, ela vai ser positiva. Lembrando, se d fosse negativo, já sei que é ponto de sela. Como d é positivo, ele pode ser máximo local ou mínimo local. Então eu vou analisar o sinal da derivada segunda, f de xx, que já está feito aqui. Ó. Tá? Nesse caso também é constante, é 2 para qualquer par. Em particular, no ponto 1, 3, também é 2. Ou seja, é positiva.
Então, ponto crítico com derivada segunda positiva, a concavidade é para cima. Logo, esse ponto é um ponto mínimo local. Tá? Como não há mais pontos, terminamos o nosso exemplo. Então, derivar igual a zero, resolver o sistema. Calcular derivadas de segunda ordem. E para cada ponto crítico que você encontrou no sistema, fazer esse estudo de sinal da função d e, se for o caso, da função f, derivada de f com relação a x, x. Essa derivada de segunda ordem. E interpretar de acordo com o teorema do teste da derivada segunda. Tá? Vamos agora passar para outro exemplo. Não. A gente pode fazer isso aqui no GeoGebra. Vamos ver no GeoGebra como que fica. Olha aqui, ó. Olha aqui a função, a mesma função que nós usamos agora há pouco, está descrita aqui na linha de comando. O GeoGebra nos deu a superfície, que é uma superfície conhecida. A superfície aqui é um paraboloide. Tá? Então ali, ó. Então, aqui é o bom do GeoGebra que você pode trabalhar com ele, ó, ter uma visão de cima, paraboloide, tá? Tem uma visão de baixo dele, você pode girar, você pode analisar o gráfico por várias perspectivas. Está vendo que essa superfície tem um ponto de mínimo, que nós identificamos ocorrer na direção do ponto 1,3,